Olá, meninos! Vamos lá? Falar um pouquinho de correlações anatômicas em relação às aulas anteriores. Então, falar um pouquinho da região oral, da faringe e do esôfago. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho da região oral e algumas condições que são comuns à região oral. Então, olha só, a primeira delas é o que a gente chama de fenda labial. Então, é uma figura aqui do Moore. A fenda labial ela é uma anomalia congênita, ou seja, a criança nasce com, e geralmente ela acontece no lábio superior. Então, ela ocorre em 1 a cada 1000 nascimentos e 60 a 80% dos lactentes afetados são do sexo masculino. Então, é muito mais comum no sexo masculino. E aí o que acontece é que essas fendas elas vão variar desde somente aqui a região dos lábios até as fendas maiores que se estendem até o nariz. Então, o que acontece aqui é que essa situação, obviamente, necessita de cirurgia para correção e essa cirurgia ela não é feita em de uma única vez, porque conforme aqui a criança vai crescendo, muitas vezes existe a necessidade de você refazer a cirurgia. Agora, o que pode acontecer em alguns casos é que essa fenda ela vai se estender não só no lábio, mas também para a região do palato. E aí é uma outra condição que a gente vai chamar de fenda palatina. Então, ela pode acontecer com ou sem a fenda labial. Acomete aí 1 em cada 2.500 recém-nascidos, então ela é menos comum que a fenda labial, mas ela é mais comum nas meninas, no sexo feminino. Então, o que pode acontecer aqui é que a fenda ela pode acometer somente a úvula, então a úvula ela fica bipartida, parece um rabo de peixe, ou então essa fenda ela pode se estender para as regiões além do palato mole, o palato duro também. E aí o que acontece é que aqui, por exemplo, nesta figura, imaginem que aqui é a boquinha da criança, a região do palato, e colocou-se aqui um espelho, né, para visualização melhor desta fenda. Então, olha aqui a região da úvula, o espelho está mostrando então a grande fenda que existe lá, aqui a região da língua da criança e lá em cima o nariz. Tá? Então, aqui, esta região ela está sendo vista através de um espelho para facilitar. Então, o que acontece? Essa fenda palatina, na verdade, ela vem da ausência de fusão nos palatinos. Então, quando a criança está se desenvolvendo, esses ossos palatinos eles precisam sofrer uma fusão na região mediana. E em alguns casos essa fusão ela não acontece, então o palato ele não se fecha completamente, causando aí então o que a gente chama de fenda palatina e que obviamente traz muitos prejuízos para a criança e também precisa ser operada. Na região oral também a gente tem falado ultimamente muito na chamada bichectomia. Então, é uma cirurgia em que vai ser retirado o chamado corpo adiposo de Bichat. Então, o que acontece aqui? A região da face, ela possui um corpo adiposo, né, uma parte gordurosa, que fica, olha só, sobre o bucinador e na frente do masseter. Então, olha só, o bucinador está aqui, ó, lembrando o ducto parotídeo e o masseter. Então, este corpo adiposo fica exatamente entre o bucinador e o masseter. Bom,
O que acontece é que algumas pessoas, por razões estéticas, acabam se incomodando com essa situação, né? Porque dá a impressão de que a bochecha ela está muito proeminente, muito oval, o rosto fica muito oval, né? Por conta das bochechas volumosas. Ou então, muitas vezes, esse corpo adiposo ele faz com que a pessoa morda a gengiva o tempo todo. Né? Então, a gengiva acaba ficando muito machucada por conta dessas mordeduras. E aí opta-se por fazer uma retirada deste corpo adiposo. Bom, então o que que se faz? Por dentro da boca, obviamente, né, para não ficar nenhuma cicatriz por fora, faz uma incisão. E aí o que acontece? Você vai divulsionando, né, vai dissecando esse corpo adiposo, e aí realiza-se então a retirada desse corpo adiposo, e aí você fecha, né, com pontinhos. Então é uma cirurgia simples, vamos dizer assim. E aí você tem um aspecto, né, vamos dizer, de uma bochecha mais cavada e um rosto menos ovalado. Bom, o que acontece com essa cirurgia? Existem algumas complicações que não são muito comuns, mas que podem acontecer. Primeira delas é uma lesão no ducto da glândula parótida. Então, por conta da posição anatômica deste corpo adiposo, durante a cirurgia você pode acabar fazendo uma lesão no ducto da glândula parótida. O que mais que pode acontecer? Uma lesão em ramos do nervo facial. Então, vamos relembrar que o nervo facial é o 7º par de nervo craniano, é o nervo que vai para a musculatura da mímica facial, então, para realizar os movimentos da mímica facial, e existem ramos que passam por esta região e que podem ser acometidos pela cirurgia. Além disso, você pode fazer o rompimento de alguns vasos sanguíneos, pode causar um hematoma, uma infecção, mas que são complicações aí menos comuns, ok? Então, a bichectomia é a retirada do corpo adiposo de Bichat, que está localizado entre o músculo bucinador e o masseter. Em relação à faringe, uma orofaringite aguda. Então, um caso em um ambulatório de otorrinolaringologia, foram avaliados 2 pacientes com queixa de dor na garganta. Então, a faringe, né, a garganta. Referiram também dor de cabeça, né, cefaleia, febre alta, dor abdominal, artralgia, dor ocular, rinorreia mucoide, o nariz escorrendo. Ao exame físico, observou-se significativo aumento das tonsilas palatinas. Na região superior das mesmas e palato mole, observavam-se úlceras com fundo esbranquiçado e intensa hiperemia, né? Então, uma vermelhidão local. Ambos receberam o diagnóstico de orofaringite viral, conhecida como herpangina, e foram submetidos a tratamento sintomático, além da recomendação de repouso e aumento do consumo de líquidos. Então, as orofaringites, elas acontecem, né, aqui na transição, na região do istmo faríngeo, na transição do que é a região oral para a orofaringe, e o que acontece aqui é uma inflamação na região. Então, por conta dessa inflamação, observa-se aqui um aumento grande, né, das tonsilas palatinas, e a gente imagina então que essa pessoa ela vai ter muita dificuldade na deglutição de alimentos. E aqui também a gente observa, por exemplo, essas úlcerazinhas e a região toda cheia de hiperemia, né? Uma vermelhidão muito grande. Então, isso aqui foi diagnosticado como uma orofaringite viral. Então, como é de uma orofaringite viral, o que é possível é tratar os sintomas e repouso, ok? Então, pensar que quando a pessoa tem as amidalites,
né? Então, as inflamações nas tonsilas palatinas, a grande dificuldade, obviamente, vai ser a deglutição. Um outro caso interessante é esse aqui, de fístula tráqueo-esofágica. Então, uma criança de 2 meses, sexo masculino, foi levada ao consultório pediátrico pela mãe em razão de infecções respiratórias de repetição. A mãe alegou que o filho apresentou 4 episódios de pneumonia desde o nascimento. Ao exame físico, não foi observada nenhuma alteração digna de nota. De acordo com a hipótese de malformação congênita do trato digestório, o lactente foi submetido à endoscopia digestiva alta, revelando imagem provável de fístula tráqueo-esofágica confirmada na esofagografia. A criança foi submetida à correção cirúrgica. Então, interessante esse caso, né? Por quê? O que aconteceu aqui? Essa é uma imagem lá da endoscopia. Então, o que foi encontrado aqui é na verdade, uma comunicação entre o esôfago e a traqueia. Então, na verdade, o que acontecia é que quando a criança engolia o alimento entrava no esôfago, ele acabava entrando também no trato respiratório, na região da traqueia, por conta desta fístula. Então, a criança apresentava pneumonias, episódios respiratórios, né, sucessivos, e que aconteciam justamente porque a infecção ela vinha do alimento que passava do esôfago para a traqueia. Então, relembrar que a traqueia é um órgão que está anterior ao esôfago e os dois estão muito juntos porque a gente lembra que a traqueia, os anéis traqueais, eles não fazem a volta completa. Então, quem fecha o anel traqueal é o músculo traqueal. E este músculo traqueal está colado na parede anterior do esôfago, ok? Então, nós temos uma sintopia, ou seja, uma relação de posição muito grande entre a região da traqueia e o esôfago. Falando nele, bom, então o que acontece aqui é que o esôfago ele pode ser acometido pelo que a gente chama de varizes esofágicas. Então, primeiro, o que são varizes? Varizes são veias que se tornam dilatadas e tortuosas. Então, é o que a gente visualiza aqui. O que acontece é que as veias submucosas lá da parte mais inferior do esôfago, elas vão drenar tanto para o sistema porta, que a gente chama, ou seja, para a veia porta do fígado, quanto para o sistema cava. Bom, e aí o que acontece aqui é que quando eu tenho algum problema no fígado e eu tenho uma dificuldade de drenagem pelo sistema porta, esse fluxo ele vai ser invertido e aí essas veias elas começam a inchar no esôfago. Então, quando eu tenho a presença de varizes esofágicas, o que pode acontecer aqui é que o rompimento de um desses vasos pode causar uma hemorragia muito grave e um risco grande para a vida. Por quê? Porque essa hemorragia ela é de difícil controle cirúrgico. Então, muitas vezes, né, os portadores de cirrose, por exemplo, eles têm um endurecimento, vamos falar bem fácil, do fígado, e aí a veia porta, ela não consegue mandar esse fluxo sanguíneo para o fígado. Então, esse fluxo acaba refluindo e causando o que a gente chama de varizes esofágicas. Um outro acometimento também da região do esôfago é o que a gente chama de pirose. Então, a pirose, que é mais conhecida como azia, né? Queimação, essa sensação de desconforto que pode acontecer na região do esôfago.
Então, o que acontece aqui é que muitas vezes a pirose, a azia, ela acontece por conta de um refluxo gastroesofágico. Ou seja, o fluxo, o suco gástrico, que é extremamente ácido, pode voltar para a região do esôfago. E o que acontece é que a mucosa, desculpem, do esôfago não está preparada para aquele ácido. Então, o que acontece é que o ácido acaba fazendo uma lesão na parede do esôfago e esta lesão causa essa sensação de azia, de queimação, que é conhecida então como pirose. Ok? Até a próxima, gente!